Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu quero aqui com muito prazer, muita honra, convidar os nossos painelistas. Vem aqui primeiro Josemar Oliveira. Senhora Rose Silva, por favor. E é claro, para iniciar, para aqueles que ainda não sabem, vou ler rapidinho o currículo dos nossos painelistas, considerando que se for falar todas as especificações profissionais, nós vamos ficar todo o tempo aqui, né? Josemar Oliveira, contador, graduado em Direito, mestre em Contabilidade Governamental, professor da Universidade Federal da Bahia e consultor de entidades públicas, atua em estudos de contabilidade e gestão patrimonial aplicada ao setor público e é fundador da CEO de Jurisgap Brasil, associado da Diniz Conte. Muito bem. Senhora Rosimeire Souzes da Silva é bacharel em Ciências Contábeis, em Ciências Econômicas, com especialização em Contabilidade e 40 anos de experiência docente em graduação e pós-graduação. Atuou como coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade da Amazônia, instrutora da STN e da Secofem, servidora da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, coordena a célula de informações de custo e integra os grupos com... Isso ocorreu, mas no Decreto-Lei 267, especificamente, artigo 14, deixou bem claro que quando o custo de controle desses bens ser mais oneroso do que o benefício gerado, obviamente, esse controle seriam dispensados. Na interpretação contábil seria, obviamente, não patrimonializar esses bens e sim fazer um controle patrimonial à parte, ou um controle que só veio ocorrer depois com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público em 2011. Também tivemos na própria lei, o artigo 94, 95, 96, que ficou bem claro que a responsabilidade de tombamento, patrimonialização e baixa seria do setor de patrimônio, com o tombamento individualizado de cada bem pertencente ao acervo patrimonial. Também ficou bem claro no artigo 94 da mesma lei que todos os bens apresentando as características de bens permanentes, haveria o registro do administrador e quem tem a responsabilidade pela guarda desse bem. Conjugando isso com o parágrafo do artigo 70 da Constituição, esses seriam os responsáveis por prestar contas de uso do benefício desses bens, inclusive aí demonstrando o estado de conservação. Já o artigo 96 da 4.320 deixou bem claro que o levantamento patrimonial é responsabilidade de cada unidade gestora. Isso quer dizer que toda unidade administrativa obrigatoriamente teria o seu inventário e seria consolidado pelo órgão de controle patrimonial. E isso sim seria informado para quem? Conforme o artigo 95, a contabilidade faria o registro analítico, ou seja, faz o registro analítico. Pois bem, temos isso na lei 4.320, que é de 64. Mas faltou aí quem é que fiscaliza patrimônio. E aí reportamos ao artigo 70 da nossa Constituição, que diz bem claro que é a responsabilidade dos órgãos de controle interno fazer a fiscalização sobre o patrimônio. Temos outras normas, como as normas publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que nós tivemos desde a 16.9, 16.10, que inclusive eu tive a oportunidade de ministrar treinamento a respeito. Tivemos também os manuais, as portarias da STN,
como a portaria 448 de 2002, que definiu valores, definiu fatores excludentes, que foi revogada, mas nós temos também a 548, que trouxe os itens a partir de 2020 e 19 e 20 seria o prazo. Agora temos a portaria 1569 também da STN, que acrescentou outros itens. Pois bem, e aí ficou simplesmente a obrigação dos entes federados regulamentar tudo isso. Ou seja, a maior falha no controle patrimonial, ela está na não regulamentação de cada ente federado para definir quem faz o quê, como definir vida útil, como definir valor residual, controle, depreciação e, principalmente, convencer os órgãos públicos, em especial os municípios, que o controle patrimonial ele é uma obrigação, principalmente para a gente falar sobre custos, onde a gente vai apurar a depreciação. Então, o que eu quero fazer com essa provocação aos nossos painelistas? Como isso pode ser mudado? Porque o cenário atual eu não diria que não é nem um descaso, mas uma falha no registro daquilo que está sendo utilizado para produzir serviços públicos como o nosso ativo imobilizado. Em especial, até os imóveis, principalmente os imóveis de uso social. Então, nós não temos como hoje apurar de forma clara e não temos como falar em informação contábil de alto nível para que nós possamos utilizar para análise ou para avaliação de custos na contabilidade patrimonial, porque nós não temos ainda informações contábeis de alto nível quanto à gestão de patrimônio nos entes federados, em especial município. Então é isso que eu quero provocar vocês. Por que nós temos uma legislação, nós temos normas do Conselho Federal, nós temos normas da Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos legislação que dá todo o amparo para nós fazermos isso e nós não estamos fazendo. O que está faltando? Quais as medidas que nós podemos tomar ou provocar para que isso aconteça de forma confiável? Josemar, eu vou te passar a palavra para você fazer em 30 minutos, depois a dona Rose já faz logo a consideração dela e a gente responde algumas perguntas no final. É todo seu palco. Muito boa tarde a todos. Excelente pergunta, professor. Só que, infelizmente, é uma pergunta que não tem uma única resposta. Ela tem diversas respostas. Ela tem vários fatores. E vamos tentar aqui, de uma forma bem didática, objetiva, descontraída, tentar passar para vocês e esclarecer um pouco o que foi questionado aqui pelo professor Milton Monteiro. Então, será que vai ter alguma abordagem aqui de slide? Tá? Eu fiz uma apresentação, por gentileza. Mas já aproveitando a deixa do que o professor falou, existem diversas inconsistências que podem contribuir para fator, como foi mencionado aqui pelo professor Milton Monteiro. E deixo bem claro para vocês, um dos pontos cruciais para que isso não aconteça. Obrigado, mestre. É proveniente de uma mudança cultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em gestão patrimonial, contabilidade patrimonial, o que é que a gente pensa? O que é levado em consideração? Eu posso dizer que muitas pessoas que estão aqui vão estar falando que quando se fala em contabilidade patrimonial, quando se fala em gestão patrimonial, a gente leva em consideração alguns pontos aqui, como, por exemplo, tombamento de bens, registro patrimonial contábil, depreciação, leilão e inventário de bens. Quando se fala em posicionamentos de gestão patrimonial, contabilidade patrimonial, muitos levam em consideração apenas esses pontos. Mas existem diversos outros que estão relacionados com a área patrimonial, com a área contábil,
patrimonial. E aqui eu posso dizer para vocês que quando se fala em gestão patrimonial, não é apenas o levantamento e registro de plaquetas, ou aqueles 5 fatores que eu mencionei. Quando se fala em gestão patrimonial, temos que levar em consideração normatizações, temos que levar em consideração capacitação permanente, temos que levar em consideração atribuições e responsabilidades, temos que levar em consideração reconhecimento, mensuração, evidenciação de bens, inclusive de infraestrutura. Quando se fala em gestão patrimonial, temos que levar em consideração classificação, incorporação de bens, inventário de bens, manutenção, controle de bens, depreciação dos bens patrimoniais, leilão, desfazimento, baixa de bens, verificação, conferência contábil, patrimonial, permanente, e não apenas ao final de um único exercício, e sim mês a mês. Então observe que quando se fala em gestão patrimonial, em contabilidade patrimonial, não podemos nos resumir a registro de plaquetas. Isso é ultrapassado. Temos diversos outros fatores, diversos outros atributos que devem ser levados em consideração. Eu mencionei aqui para vocês alguns deles. E aí, quando o profissional da área contábil, da área patrimonial, chega no início de uma gestão, o que ele vê como expectativa é uma imagem como essa. Ocorre a licitação, o setor de compras, comunicado com o setor de licitação, faz a compra, o controlador controla todos esses bens, o patrimônio incorpora, a contabilidade registra. Esse é o mundo ideal, essa é a expectativa que, infelizmente, muitos observam. Mas a realidade, infelizmente, não é essa. A realidade é que esse alinhamento aqui, licitação, contabilidade, patrimônio, controle interno, que de fato é imprescindível para que possa ser respondido o que o professor Milton Monteiro mencionou, a realidade é outra. A realidade é essa aqui. Você não falar comigo. Eu disse para você calar a sua boca e não falar comigo. Eu vou ter porra de você. Cala a sua boca. Se deu risada, se identificou. Ora, não podemos levar em consideração que o trabalho é individualizado. Tem que haver um alinhamento. Patrimônio, contabilidade, controle interno, licitação, jurídico, todos eles se comunicam para que ocorra, de fato, uma gestão patrimonial efetiva. Só que, infelizmente, esse fator aqui, que eu trouxe de forma bem descontraída, surge por alguns motivos. Eu vou trazer para vocês alguns deles, 12 apenas. 12 motivos. Primeiro, registro contábil patrimonial de entrada dos bens almoxarifados, sem atesto definitivo do responsável que comprove o ingresso dos bens. Às vezes você tem lá a incorporação do bem, mas não tem um atesto, não tem uma conferência se de fato os bens que foram adquiridos, sejam eles permanentes ou consumo, estão condizentes com o contrato, com a licitação, se foram de fato isso. Infelizmente, estas informações, às vezes, são registradas sem esta confirmação de fato e de direito. Bens classificados como permanentes, mas sem características de permanente. Existe um princípio do custo-benefício, que a depender do bem, mesmo ele tendo na norma, sendo classificado como permanente, o custo para controlar o bem é bem elevado em relação ao valor do bem. Por que vou classificar como permanente e não como consumo? Posso, desde que eu tenha base legal. E essa base legal vai estar fruto de uma norma. Então, toda a entidade deve elaborar e implementar a sua norma, para que não possa ter questionamentos pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, dentre outros. Grandes quantidades de bens novos na caixa, acondicionados e espalhados, gerando desgaste pela sua ociosidade, fruto, falta de controle, falta de gestão. Falta de planejamento, não houve nenhum planejamento para a aquisição desses bens. E às vezes é feito ao final do exercício para cumprimento de indicadores, para cumprimento de índices. Basta que haja planejamento. Ausência ou intempestividade de registro dos bens cedidos e ou recebidos em doação. Às vezes a contabilidade, o setor de patrimônio, toma conhecimento do bem quando o prefeito, quando o governador, quando o gestor da entidade como um todo
vai nas redes sociais informar que recebeu um bem em doação. Cadê o termo de doação? Para que possa ser, através de um processo administrativo, incorporado no setor patrimonial e no setor contábil. Qual a base legal? Qual o instrumento legal que dá respaldo a isso? De fato, às vezes, não há uma comunicação. Gestor, setor de patrimônio, contabilidade. Lembram lá? Expectativa e realidade? Lógico, a realidade não deve ser da forma como eu mencionei ali no vídeo, mas em alguns lugares, sim, de fato é. Divergências apontadas nos demonstrativos contábeis e patrimoniais mensalmente, sem notas explicativas de esclarecimentos. Às vezes o setor de patrimônio, a contabilidade, deixa para fazer essa verificação, essa consistência, quanto da realização da prestação de contas anual. Não, pessoal. Isso tem que ser feito mês a mês. Setor de patrimônio tem que alinhar com o setor de contabilidade mês a mês. Se isso de fato acontece, consequentemente, dificilmente teremos problemas ao final do exercício. Por que não? O setor de patrimônio faz a sua parte, a contabilidade faz a sua parte, e se houver alguma divergência, alguma inconsistência, haja tempo hábil para ser esclarecida. Então, o setor de patrimônio, em alinhamento com o setor contábil, mês a mês, se teve alguma inconsistência, vamos apurar qual é essa inconsistência. Se eu não conseguir apurar, nem resolver, faz-se uma nota explicativa. A partir do momento que tempestivamente há um alinhamento entre setores, como aqui mencionei, de fato, problemas muito menores irão ocorrer, ou quase zero. Um outro motivo, ausência de reavaliação de bens. Você chega lá em uma determinada entidade, existem bens permanentes que, de fato, seu estado de conservação não está muito bem adequado. Só que ele custa lá R$2.000. Ora, essas informações não vão estar sendo apresentadas de uma forma técnica, clara e real. Por quê? Porque não há uma comunicação, não há uma orientação, não há um acompanhamento, não há uma reavaliação. Então, a reavaliação é um procedimento que tem que ser feito quando necessário, periodicamente, permanentemente, porque senão a contabilidade vai estar evidenciando um bem fora da sua realidade. Um outro ponto, registro contábil de baixa de bens, sem processos administrativos e sem notas explicativas. Às vezes ocorre o leilão, no entanto, o profissional não fez nenhuma comunicação da informação que foi leiloada, foi baixada, ao setor de patrimônio, muito menos ao setor contábil. E aí, o tribunal, o órgão de controle externo, quando da observância da baixa desse bem, se porventura foi baixado lá pelo setor contábil e não foi informado lá no setor de patrimônio, vai notificar a entidade. E ele vai procurar regularizar isso em um tempo que, de fato, será intempestivo. Por quê? Porque não foi feito nenhum processo administrativo de baixa. Decorrente de quê? De falta de alinhamento. Setor contábil, setor patrimonial, controle interno, jurídico. Então, todos esses problemas que eu estou mencionando aqui, sendo evidenciados mensalmente, há sim a possibilidade de erro zero ou quase zero. E quando identificados, ainda há tempo de serem esclarecidos. Um outro ponto, tratando aqui pela questão dos intangíveis, eu posso dizer que um outro fator, a esclarecer o que o professor Milton Monteiro mencionou, a ausência de registro e valoração, evidenciação de bens intangíveis, com base em quê? Pela falta de técnicos especializados para compor a comissão de inventário de avaliação de bens intangíveis. Se vocês chegarem para vocês assim e perguntarem, ora, quem tem hoje bens, quem tem hoje nos seus demonstrativos bens intangíveis devidamente mensurados, devidamente registrados? A
gente vai dizer que existem poucos, apesar de terem, inclusive, bens intangíveis. E aí não tem a informação registrada corretamente, não foi evidenciado, muito por decorrente de quê? De falta de profissionais técnicos especializados. Para avaliação do bem intangível, é necessário que ele seja identificável, que seja controlável e que permita gerar benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço. Às vezes não existem profissionais, ou tem profissionais, mas tem dificuldade de avaliar e mensurar tais informações. Então é um outro ponto que gera situações inadequadas, como foram aquelas ali mencionadas. Outro ponto, valores registrados na conta de obras em andamento, fruto de investimentos que não são considerados obras, e sim gastos com bens de consumo ou prestação de serviço. Todo profissional, boa parte dos profissionais que recebem aquelas informações através das notas fiscais para fazer a liquidação, o empenho, registram qualquer coisa relacionada à obra como obras e instalações. Mas às vezes são gastos com manutenção, que não são considerados como obras, são apenas prestação de serviço ou bens de consumo e não devem ser evidenciados lá como obras. Então, o que é que pode ser feito? Logo lá no início, em alinhamento com a Secretaria de Infraestrutura de Obras, orientando como deve ser feita a classificação desses bens. Quando não feito desta forma, ainda há possibilidade de ser feito no setor de compras, no setor de licitação, e quando não, até mesmo na contabilidade, orientando da necessidade da sua reclassificação. Mas não daquela forma como foi mencionada no vídeo, de maneira alinhada, de maneira técnica. Então, repito, os maiores problemas que acontecem na área de contabilidade e patrimônio não são decorrentes desses dois departamentos. Muito pelo contrário, eles surgem de outros departamentos, que aqui, às vezes, não há tempo hábil de serem regularizados. Mas se houver um acompanhamento permanente, sim, haverá essa possibilidade. Um outro ponto é a inexistência de manual de normas de gestão patrimonial com regras, procedimentos, inclusive com definição de responsabilidades para todos os aspectos de controle interno dos bens. A gente chega a uma determinada entidade, não existe nenhum manual, não existe nenhuma instrução normativa. A última vez que o profissional fez um treinamento ligado à área contábil e patrimonial já tem 5 anos. Então eu pergunto, como resolver problema dessa natureza? Há a necessidade de implementação de manual, de normas, de procedimentos. E não é apenas um manual que chega de um dia para a noite. Ele tem que ser construído com os profissionais. Patrimônio, contabilidade, controle interno, licitações, contratos, todos eles têm que sentir partícipe para que possa, sim, resolver e implementar. E aí cada um sabe o que faz, cada um sabe as suas responsabilidades. E um outro ponto, não é apenas implementar o manual, não é apenas implementar a norma, mas capacitar. Monta-se um grupo técnico permanente, 2 em cada unidade, e faz uma capacitação desse grupo. E eles serão multiplicadores na sua respectiva entidade. Então a capacitação ou a ausência de capacitação, de fato, considero como um outro motivo. E um dos motivos, aí respondendo mais ainda o que o professor Milton Monteiro mencionou, é o que nós chamamos de síndrome de Gabriela. Sabe o que é isso? É fruto de um vírus gabrielite. Ou seja, eu nasci assim, vou continuar fazendo assim e irei sempre fazer assim. Muitos problemas que estão relacionados à área de contabilidade e patrimônio são decorrência de uma falta de cultura, de uma mudança de cabeça, de repensar, de desconstruir o que aprendeu e pensar de uma forma diferente. A partir do momento que o profissional começa a ter esta reflexão, tudo passa a melhorar. Os controles ficam mais fortalecidos, as normas conseguem ser implementadas, as capacitações são compreendidas e tem muito mais benefícios, inclusive financeiros, de redução financeira ou de aumento da sua arrecadação. E até mesmo político. Então, a síndrome de Gabriela é um dos pontos cruciais, ou seja,
não devo continuar fazendo as mesmas coisas. Ok. Então, com base nisso, eu pergunto, desses 12 pontos que foram mencionados, será que alguém conseguiu aí identificar abaixo de 10 itens? Se alguém conseguiu identificar, não identificar, ou seja, dentro dos 12, ninguém conseguiu aí se enquadrar nos 12 ou abaixo de 10, se não, eu posso dizer que você tem problemas. A entidade tem problemas e precisa de ajuda. Porque está trabalhando no modelo tradicional. Não há irregularidades relevantes, mas está trabalhando no modelo tradicional. É o modelo que o setor de patrimônio quer fazer registro contábil, o setor contábil quer fazer registro patrimonial. Há uma troca de atribuições. Não se preocupa com as consequências, nem com as informações da área de patrimônio e da área de contabilidade. Precisa claramente de ajuda. E aí eu deixo bem claro para vocês a dica. Fica bem claro. O setor de patrimônio é responsável por apurar, realizando gestão física e controle, apuração e vistoria, fornecimento de dados. Já a contabilidade, por outro lado, é responsável por evidenciar, realizando registro contábil, mensuração e evidenciação, análise e relato. Só que, infelizmente, às vezes, alguns contadores, qual o desafio? É que eles compreendam, entendam a necessidade e a importância do setor patrimonial e registrem as informações quando elas estiverem completamente corretas. Se houver necessidade de instrução normativa, sim. Se tiver necessidade de processo administrativo, sim. Se não, não deve ser feito o registro. Existe um provérbio alemão que diz o seguinte: confiar é bom, mas controlar é muito melhor. Principalmente quando você não faz mais parte da gestão. Os problemas começam a acontecer. Só que isso, gente, é importante deixar bem claro. Existem responsabilidades e existem responsabilizações. Quando a gente atua na área de patrimônio, na área de contabilidade, a gente tem que levar em consideração responsabilidades. A gente tem que levar em consideração responsabilizações. Coisa pública. O patrimônio é objeto da contabilidade. Cada vez mais o patrimônio está tendo uma importância significativa no âmbito da gestão pública. Quando bem acompanhado, quando bem apurado, o gestor consegue ter inúmeros benefícios. Os controles passam a ser mais rigorosos, as informações melhor evidenciadas, benefícios financeiros, inclusive políticos, a entidade começa a ter. Mas para que isso aconteça, aqueles 12 pontos que eu mencionei não devem existir. E para não existir, precisa de um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento permanente. E os profissionais precisam compreender responsabilidades e responsabilizações. O que é que diz aqui a norma? Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, pela guarda e uso, bem como pelo dano que dolosa ou culposamente causar a qualquer material que esteja ou não sob a sua guarda. Então é responsabilidade do profissional. Isso é imprescindível ser observado. E outra, neste segmento existem responsabilizações. Responsabilizações administrativas, cíveis e penais. Então, cada profissional, não apenas do setor de patrimônio, da contabilidade, do controle interno, tem que compreender essas questões. Nesse segmento existem responsabilidades administrativas, cíveis e penais. Então temos que zelar não só pelo patrimônio, mas pelas nossas responsabilidades. Só que como eu faço para superar esses desafios e resolver aquelas questões? Eu mencionei aqui 12, eu poderia levar o dia inteiro mencionar mais de 100 problemas que constantemente as entidades sofrem, por vários fatores. Aí, primeiro passo, eu digo que
deve ser feito um alinhamento técnico. Esse alinhamento técnico tem que ser feito, primeiro, pelos agentes públicos, servidor, comissionado, gestor, diretor, supervisor. Tem que ser feito com o setor de patrimônio, né? Tem que ser feito com a contabilidade. O setor de patrimônio tem que conversar com a contabilidade permanentemente, resolver os problemas mensalmente. Tem que conversar com o setor de obras e infraestrutura, porque logo na raiz, na origem, você vai convencer quem faz a solicitação da despesa o que é permanente e o que não é consumo. Então, a partir do momento que você convence e orienta desde o início, a compra, a licitação, o registro patrimonial contábil vai acontecer de forma regular. Então, vamos corrigir na origem, através deste alinhamento. Tem que ter relação com a Secretaria de Finanças, os imóveis. Teve um determinado município que estava cobrando IPTU do próprio imóvel, pela falta de comunicação, patrimônio e setor de finanças. Pasmem. Tem que ter relação com todos os responsáveis pelas unidades administrativas. Temos que departamentalizar a gestão patrimonial. Quando a gente implementa uma gestão patrimonial e contábil em entidade, a gente cria um grupo técnico, onde em cada unidade administrativa deverá ter pelo menos 2 profissionais que façam um alinhamento com a gestão patrimonial, com o setor central de patrimônio, para que esses problemas sejam sanados ou não aconteçam. E aí, quando são sanados ou não acontecem, de fato, temos a gestão patrimonial efetiva. Tem que ter alinhamento com o controle interno. A controladoria é um departamento que tem que estar ligada diretamente com a área de gestão contábil e patrimonial. Temos que ter um alinhamento, em especial, com o gestor público. Não adianta você ter excelência de profissionais, excelência de tecnologia, de boa vontade, se quem está lá no comando, o gestor, a gestora, não quer. Então, esse alinhamento é imprescindível para que haja uma governança. E tudo isso deve ser normatizado. E aí, o alinhamento com o setor jurídico. Se houver um casamento entre todos esses departamentos, de fato e de direito, as coisas tendem a dar muito bem. E aí, baseado em situações como esta, a gente criou um método próprio, autoral, chamado GENOAP, onde temos gestão estratégica, normativa, operacional e auditorial do patrimônio público. A gente fez um compilado em diversos problemas que surgem e que chegam lá no departamento de patrimônio e na contabilidade. E aí, com base nesse método, dividido em 5 fases, a gente consegue provar para o gestor que ele, ao final do exercício, terá registros efetivados corretamente, terá profissionais capacitados, terão bens certificados, terão procedimento de governança e terão, mais ainda, benefícios econômicos e políticos. E aí esse método consiste nessas 5 fases, onde temos, primeiro, chamado diagnóstico. Nesse momento, quando a gente chega em uma determinada entidade, a gente identifica lá a constituição ou não, se existe, se não implementa, do grupo técnico. Faz-se o levantamento do inventário, com base no que já existe, em confronto com os físicos, individualmente. Faz a verificação de toda a documentação legal dos bens, termos de doação, contratos, identificações, normativa de todos os bens que fazem parte das unidades. Verificamos se os sistemas e a tecnologia se estão compatíveis, se comunicam. O sistema contábil comunica com o sistema de contabilidade, com o sistema de almoxarifado, com o CIAFIC. E a gente implementa um plano de ação. E nesse plano de ação, a gente faz um compilado de tudo o que eu mencionei para resolver, esclarecer os pontos ali questionados, né? Eu mencionei 12, mas tem diversos outros. O segundo passo é a produção e a revisão legal de normas, normatizações. O que é que faz o setor de patrimônio? O que é que faz o setor contábil? O que é que faz o setor de controle interno? O que é que faz o setor de licitação?
quais são as atribuições destes setores, para que de fato eu compreenda melhor que o meu papel poderá contribuir muito mais para o outro papel de um outro profissional, de um outro departamento. Quando eu começar a ter esta consciência, a governança passa a ser implementada ou passa a ser startada. Não é apenas trabalhar no meu mundo. Contabilidade tem que se comunicar com patrimônio, patrimônio tem que se comunicar com licitação. Não adianta a gente ter um excelente profissional da contabilidade sem que o patrimônio, a licitação, o jurídico andem juntos. Então, as normas vão fazer com que dê respaldo até para saber se os bens devem ou não devem ser registrados. Implementar o princípio do custo-benefício. Ora, o bem é classificado lá na norma do STN como permanente, mas o controle, o gasto para controlar ele é muito elevado. Então eu devo classificar como consumo. Mas para que eu tenha respaldo para fazer isso e afirmar, e não ter problema com os órgãos de controle externo, tem que estar na norma. E aí a gente cria esta norma em conjunto com os profissionais. A gente não traz de cima para baixo, e sim desenvolve junto com os profissionais. Um outro ponto é o treinamento. Implementou a norma, vamos capacitar permanentemente. E não é só os técnicos, não. O gestor, o prefeito, o governador, o superintendente, com todos os seus técnicos, ele tem que ter essa consciência para dar valor ao que de fato tem relação com a área de patrimônio. Isso de forma permanente. Permanente. E um outro ponto, acompanhamento e validação periódica. Foi feito o inventário, vamos agora acompanhar, né? Fechar o patrimônio com a contabilidade mês a mês. Há uma divergência, há uma discrepância, faz-se uma nota explicativa. Não deixa para fazer isso no final do ano, não. Mês a mês deve ser feito isso. Se há um acompanhamento permanente, fechamento contábil, patrimonial, consequentemente, você terá êxito ao final do exercício. Acompanhamento contínuo e fortalecimento dos controles operacionais, quando possível, dentro das condições, utilizando-se da tecnologia. E o último ponto aqui o penúltimo, é a certificação de regularidade, que nós chamamos de governança patrimonial. O que é isso? Quando, de fato, você já fez o inventário em todas as unidades, o próximo passo é certificar, com base em atributos, se esse inventário condiz com a realidade. E se, de fato, não só físico, mas de acordo com outros atributos, estiverem condizentes, a gente emite para aquele responsável que assinou o termo de responsabilidade um certificado, uma certidão negativa patrimonial, CNP, ou seja, que vai dar legalidade, validade, informar que ele não tem nenhuma pendência com a área de patrimônio. Se porventura, dentro de um checklist de atributos, tiver alguma pendência, ele terá, de fato, uma certidão positiva patrimonial e terá recomendações. Tudo isso em alinhamento com o Departamento de Controle Interno e com o Departamento Jurídico. Sem esse alinhamento, infelizmente, você pode ter excelentes profissionais na área de patrimônio, na área de contabilidade. Sempre teremos problemas. E aí eu digo para vocês, existe um provérbio alemão que fala o seguinte: confiar é bom, controlar é melhor ainda. Então, se o profissional começar a compreender que o seu trabalho contribui muito mais para o trabalho de um outro profissional, que, por sua vez, contribui muito mais para uma gestão plena e efetiva, as coisas, consequentemente, tendem a dar certo. Essa é a minha mensagem e fico aqui à disposição. Muito obrigado pela participação. Professor, espero que, com base nisso, tenha passado algumas informações para responder a sua pergunta. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Se alguém está assistindo, levanta a mãozinha, pelo amor de Deus. Ora, valeu. Obrigado, gente. Professora, senhora. Boa tarde a todos.
eu vou dar sequência à apresentação do Josemar, que ele falou sobre gestão patrimonial, né? E eu vou falar sobre gestão contábil, mas tudo que ele falou a gente sente. Eu sou servidora da Secretaria da Fazenda. Na verdade, o porquê que esse tema ele me atrai, eu sou oriunda da Secretaria de Planejamento, onde trabalhei na Diretoria de Gestão Patrimonial. Então, eu sou do Estado, né, do governo, ele é do município, né? E as dificuldades também são as mesmas. Eu acho que o município é mais difícil, né? A gente está ali trabalhando da conscientização da necessidade de registrar esses bens. Então, o que acontece? Quando eu fui para a Secretaria da Fazenda, eu já tinha trabalhado na Secretaria de Planejamento com os sistemas patrimoniais, né, com a implantação do CISPAT, tanto web como CISPAT imóveis, e no próprio CIMAS, que é o nosso sistema de materiais e serviços. Então, quando eu cheguei na Secretaria da Fazenda, eu fui convidada para implantar o sistema de custo do governo do Estado. Mas eu, muito proativa, né, de gostar do que faço, eu me incomodou de verificar que nos demonstrativos das UGs como um todo, não existia registrado contabilmente depreciação. E eu tinha trabalhado lá na Secretaria de Planejamento e Administração, na implantação, eu tinha montado junto com a empresa de processamento de dados o demonstrativo contábil, onde a gente já controlava o valor de origem, a depreciação, valor residual, tanto dos bens móveis e imóveis. E o porquê a gente as UGs não registravam a depreciação, tanto de bens móveis como imóveis. Então, como eu estava envolvida em todo esse processo, e nós trabalhamos também na integração de sistema do próprio CEAFIC, eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha de ligar para cada UG, e conversei com o próprio secretário do Tesouro. Eu disse, eu não vou só implantar o sistema de custo, eu quero também trabalhar com essa parte patrimonial de bens móveis e imóveis, para a gente evidenciar nos demonstrativos toda essa parte. Porque é importante você saber o que você tem de bens móveis, o que você tem de bens imóveis, como o Josemar falou. Os bens, às vezes, não têm documentação, as UGs tem que correr atrás dessa documentação para registrar, para evidenciar, para poder ter essa depreciação. E o controle interno também, de trabalhar em cima disso, do controle interno, ele cobrar mais esses registros. Então, esse foi o meu momento. Eu gosto deste assunto, né, de estar ali, conseguir em 3 anos que a integração com o CEAFIC, o nosso CISPAT, web de bens móveis, ele integrado ao nosso CEAFIC, ele todo mês, a gente, toda compra, ela joga imediatamente para o CEAFIC, a depreciação ao final do mês, ela aparece lá nos demonstrativos, só não consegui ainda integrar a depreciação de bens imóveis. Mas aí o que eu faço? Quando eu falo de trabalho de formiguinha, todo final do mês, quando dia 1º, eu já começo a provocar as UGs a fazerem a contabilização, mesmo manual, da depreciação de bens imóveis. E com isso, o próprio tribunal, a própria Auditoria Geral do Estado, que agora é Controladoria Geral do Estado, até parabenizou a Secretaria da Fazenda de estar trabalhando, fazendo todo esse trabalho. Mas aí o que acontece? Aí, deixa eu começar aqui a minha apresentação, né? Aqui eu já fui, o meu currículo, né? Já falamos sobre isso. E o que acontece? Aí veio o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, onde ele tem prazos para que se registre esses bens móveis, imóveis, depreciação, amortização e os bens intangíveis, onde todos os prazos já estão totalmente, né, esgotados. Mas o que acontece? A gente encontra muitos municípios e estados que nem começaram a implantar esses procedimentos.
e tem dificuldade em plantar. É como a sua apresentação tem muito casa com todas as dificuldades, né, que a gente encontra também no governo do estado, de ter pessoal suficiente capacitado para que trabalhe em cima desse processo como um todo. E quando eu chamei lá no início, não chamava só o contador da UG, eu chamava também o responsável pelo patrimônio. Porque acabou aquele que antigamente se falava, cada um na sua caixinha. Não dá para a gente trabalhar mais se não tiver integrado a licitação, com o pessoal do patrimônio, com o pessoal da contabilidade, para que todo mundo fale a mesma linguagem. Né? Eu tenho 42 anos de setor público, a minha área sempre foi a área administrativa, financeira e contábil. Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa se capacitar, a gente não pode ficar naquela da Gabriela, sempre foi assim, né? E vai ser assim, como eu ainda escuto, né, contador que diz assim, Rose, tu fica cobrando patrimônio, isso não vai evoluir. Eu digo, ano passado aconteceu isso, e eu disse para ele, olha, o único órgão que ainda não evidenciou a depreciação foi o seu. E de hoje em diante é o primeiro que faz logo o lançamento, né? Então, o plano de implantação, ele veio através da portaria da STN 634, né? Ele veio estabelecer regras e diretrizes para que esses procedimentos fossem adotados. O nosso foco aqui é somente bens móveis, imóveis, intangível, estoque, e nós falamos um pouco de obras em andamento, que é uma outra dificuldade que a gente está encontrando atualmente e que próprios tribunais estão cobrando e a própria Secretaria do Tesouro Nacional desses saldos imensos que tem de obras em andamento, né? Então, aí, no artigo 7º, ele fala das variações patrimoniais que devem ser registradas pelo regime de competência, é outra coisa que as depreciações elas eram feitas somente aqueles que tinham, somente ao final do exercício, e a gente sabe que tem que ser feito mensalmente, né, pela competência. Então, nesse artigo 7º, ele frisa esse regime de competência e também a gente reconhecer, mensurar e evidenciar todos esses patrimônios, todos esses bens móveis e imóveis, né? Evidenciando tudo isso. Aí tem, no artigo 13 dessa portaria, diz assim, os procedimentos contábeis patrimoniais definidos pelo MCASP, nós temos um manual que nos auxilia, né, a gente implantar tudo isso. A gente tem as normas e tem um manual que a gente precisa ler para poder auxiliar, dizer, eu não sei como. A gente precisa começar. Então, a conversa, a leitura, a capacitação, ela é fundamental. E a proatividade também, né? Porque não adianta ter todo esse material se o gestor ele não for proativo ou dizer assim, eu não tenho condições, o meu sistema de registro patrimonial não está atualizado, eu não consigo depreciar. A gente precisa realmente começar, mesmo que seja precariamente, e depois a gente evolui. Então, ele diz nesse artigo 13, né, que é definido pelo MCASP, e de observância obrigatória pelos entes da federação. Terão prazos finais de implantação estabelecidos de forma gradual. Então, vocês estão vendo que tem tudo a exigência. A gente precisa cumprir, e os controles internos, nós estávamos conversando antes, né, sobre isso, quem deve cobrar, quem deve ficar em cima. O controle interno precisa cobrar muito mais, eles olham mais o lado de empenho, né? Eu digo que não é muito, não que não seja papel de contador, mas não é prioridade ser contador, fazer empenho, liquidação e pagamento, mas a gente precisa contabilizar. Contabilidade é papel do contador, então ele precisa priorizar tudo isso, ele precisa registrar para mostrar de forma transparente o que o seu estado, que o seu ente, que a sua unidade, o seu município tem. Então, aí existe, lá nesse plano de implantação, existe a lógica e como eu devo implantar também, e o manual e a própria norma, né, que estabelece tudo isso. Então, em cima de tudo isso, nós temos aqui algumas
perguntas, né, que a gente deve se fazer lá no órgão, se eu realmente, o meu órgão, ele registra, eu tenho essa realidade do meu ativo imobilizado, ele é fidedigno, ele traduz a realidade? Será que nossos inventários, nosso patrimônio, ele realmente, ele representa ativo? Porque muitas vezes levanta o inventário e a gente sabe que tem bens que estão totalmente depreciados. E o inventário é uma cópia de um exercício para outro, né? Então, o que acontece? Eles não atualizam, não fazem o controle, e tem bens lá que já foram doados e não foram baixados, foram para licitação e não foram para leilão e não foram baixados, que também, quando vai para leilão, a gente tem um evento, a gente tem no próximo PECASP, né, a gente tem a contabilização, ela tem uma conta contábil que reflete este bem que vai para a licitação. Então, a gente precisa registrar a realidade do que está acontecendo no nosso G. Mas o que acontece também, o que eu sinto, é que muitos órgãos, ou município, ou o G, não tem contador no setor. É muito município, então, é escritórios, né? E mesmo a realidade do governo do Estado, ele não tem setor de só contabilidade, e acaba priorizando o setor financeiro, o orçamento, né, que é a prioridade deles, e o patrimônio acaba não sendo bem evidenciado. Então, todos os ativos do órgão estão registrados, como também foi falado anteriormente, eu preciso ter documentação. Eu não posso simplesmente dizer, aquele imóvel, aquele terreno foi doado por um empresário, por um município, e eu vou registrar contabilmente. Se ele não estiver em nome do órgão, se ele não estiver em nome do governo, se ele não estiver em nome do município, não posso evidenciar lá no meu balanço. Eu preciso primeiro regularizar para depois a contabilidade registrar. Não é só dizer e registrar. A gente precisa ter documentação legal para poder ter esse registro. O órgão tem verificabilidade do que está registrado? Então, a conversa entre o patrimônio e a contabilidade, ela tem que ser prioridade. Não pode o patrimônio estar lá e dizer assim, já mandei o relatório. E a contabilidade simplesmente não conversar também com ele e ele não conversar com a contabilidade. Por exemplo, nosso sistema, ele só registra entrada, né? Só compra. Se ele doa um bem, se ele dá baixa em um bem, por inservibilidade, não serve mais, ou foi extraviado, qualquer coisa assim, ele não é integrado. Então, o que acontece? Ao final de cada mês, eu tenho que fazer a conciliação, né? O meu inventário tem que estar, a minha contabilidade tem que refletir o que está lá no meu patrimônio. Se houver divergência, porque nem tudo está integrado, eu tenho que contabilizar de acordo com a realidade. Não é só eu fazer um ajuste. Está diferente, eu faço um ajuste, dou baixa. Não, o que aconteceu? Por que essa diferença? Porque foi doado, porque foi extraviado. E, então, por isso a conversa patrimônio e contabilidade, ela é fundamental. Para que eu possa registrar contabilmente, evidenciar o fato realmente ocorrido e não fazer ajustes simplesmente para haver uma conciliação. O órgão tem controle e benefício dos ativos, ele sabe realmente móveis, imóveis, intangíveis que estão registrados nas demonstrações contábeis. Então, se todas as respostas foram sim, então quer dizer que seu órgão já realizou e realiza, no mínimo, inventário anual. O ideal é que ele tenha esse controle e não deixe só ao final do exercício. O que o nosso Tribunal de Contas está fazendo? Ele está visitando os órgãos para que eles justifiquem o porquê que o seu balanço está diferente do seu inventário. Então, por que não fizeram isso? Porque não foi feita a conciliação. Porque a contabilidade e o patrimônio não caminharam na mesma linha. E mandaram inventário por prestação de contas e mandaram o balanço diferente
do inventário. Então, o Tribunal de Contas, os auditores estão indo nos órgãos e de vez em quando me ligam: Rose, chegou aqui, o auditor mandou para a gente justificar o porquê que está diferente. Eu digo, está diferente porque vocês não conciliaram. E não conciliaram e não verificaram dessa diferença. Então, é importante tudo isso, né? Realizou os ajustes patrimoniais de adoção inicial das normas contábeis. Eu não tenho. Por exemplo, o executivo a gente tem mais controle, né, do que o Poder Judiciário e o Legislativo. Até eu consigo conversar, se tem uma boa relação com eles, e eu consigo que eles realmente conciliem. Aí o que acontece? Eles, às vezes, dizem assim, que eles não têm obrigatoriedade de usar o sistema do Poder Executivo, mas eles têm o sistema próprio. Mas eles precisam registrar também, fazer essa conciliação. Aí a gente conversa, eu consigo que eles conciliem com o sistema deles, aí eles me chamam para a gente conversar sobre isso. E a gente consegue fazer tudo isso. Realiza a depreciação e amortização dos tangíveis e intangíveis, respectivamente. Por exemplo, intangíveis, bens móveis, imóveis e estoque, é mais fácil. Atualmente a gente já trabalha bem direitinho, dá para conciliar e tudo. Mas intangíveis, a gente já está muito no início, né? Não sei se aqui tem algum estado ou algum município que já registra intangível. Eu faço parte de uma comissão, né, de uma portaria para a gente começar a implementar o intangível, mas não é fácil a gente encontrar pessoas capacitadas, pessoas que não é nem capacitadas, que sejam proativos, que queiram fazer, né? Porque capacitar a gente vai aos poucos fazendo, mas que queiram. Sempre diz assim, eu tenho outras coisas para fazer. Todo mundo tem que gosta, que é proativo, sempre tem muita coisa para fazer, né? O que eu encontro no caso do intangível são 3 órgãos que contabilizam software. A empresa de processamento de dados, ela contabiliza software em andamento, né? Eu digo, nunca termina, esses softwares não terminam nunca, não completam, não chegam à etapa final, né? Aí fica software em andamento. E só 2 órgãos que fazem o software e que nós perdemos uma pontuação no ranking, porque eles contabilizavam software, mas não faziam a amortização. Então, nós acabamos perdendo uma pontuação no ranking devido a todo esse processo deles não contabilizarem a amortização. Mas agora já estão, né? Possui controle mensal de seus registros patrimoniais. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E, não tenho condições, mas eu começo. Faço uma data de corte, coloco o que eu tenho e depois eu vou aperfeiçoando. Eu não posso esperar eu ter o perfeito para começar. Então, eu preciso atender, né? Então, lá no plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, ele é bem claro quando diz que os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado guardam a relação com a integração entre os sistemas gestão patrimonial e gestão contábil, né? Na impossibilidade, quando eu não tenho integração de sistemas, o que é que eu faço? Eu faço o registro com documento e faço o manual mesmo, né? E que esse procedimento ele deve ser destacado em notas explicativas de qual é o método de depreciação que eu utilizei, como é que eu faço, né? E que se foi para leilão, então eu preciso colocar tudo isso. Um outro ponto é reavaliação. Ainda não conseguimos fazer a reavaliação, apesar da gente ter, né, trabalhado muito em cima disso, mas a gente ainda não conseguiu evoluir a partir daí de reavaliação, nem valor recuperável, né? A gente precisa colocar tudo isso. E quando ele fala da conciliação, né, que eu estava falando que deve ser uma vez por mês. Então, eu tenho referências que a gente precisa ler, a gente precisa estudar, né? O MCASP, que fala na sua parte 2 dos planos de procedimentos contábeis patrimoniais, somente do ativo imobilizado. Então, ele trabalha sobre tudo isso, tem o lado todo conceitual, né? E diz de que forma a gente pode contabilizar.
Isso a gente tem trabalhado muito na Secretaria do Tesouro Nacional. A gente trabalha em cima disso também, discute contabilizações, né? Então, tem a norma do ativo imobilizado, a 37. Então, tem norma, tem manual, tem capacitação, a gente ler e trabalhar em cima disso e começar a fazer. Então, aqui os conceitos que todos sabem, né? O que é ativo imobilizado, que é aquele bem tangível. Então, eu tenho bens móveis e bens imóveis, né? A classificação do ativo imobilizado, a gente sabe... lá no nosso demonstrativo contábil dos bens imóveis, eu consigo olhar o valor de cada bem, classificado já com a sua conta contábil, a sua respectiva depreciação e separando terrenos, que é um bem que não é depreciado, né? Aí tem os bens de uso comum. Outra dificuldade é os bens de infraestrutura. Então, eu estou começando nessa frente, conversando com a Secretaria de Infraestrutura, para ver de que forma a gente registra. Se a gente olha nos nossos demonstrativos, a gente não vê nenhuma estrada, não vê nenhum esgoto, não vê nada, né? Porque a dificuldade não que eles não tenham o controle, não tenham o valor, só que ainda não evidenciaram, ainda não estão contabilizando, e a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Os bens de patrimônio cultural, que é facultativo esse reconhecimento. Aí o que eu estava falando dos bens de infraestrutura, né? Essa dificuldade que a gente tem em contabilizar e mensurar, né? Reconhecer, mensurar e evidenciar. Então, é outra frente que a gente vai trabalhar em cima disso, do bem de infraestrutura. O patrimônio histórico-cultural, né? Que ela é facultativo, esse é o registro, mas a gente precisa ter pelo menos um controle. E a depreciação, né, a amortização, que eu preciso registrar, como eu falei para vocês, o meu sistema de CISPAT, de bens móveis, já é integrado, ao final de cada mês já está a depreciação lá dos bens, já evidencia lá, faz a contabilização automática, né? Mas de bens imóveis eu preciso fazer ainda manual. Então, quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação, amortização e exaustão, né? Então, a depreciação e a exaustão e a amortização. A apuração tem que ser mensal, não deixar só para final do ano. Fazer a conciliação também mensal. A revisão deste valor residual, periodicamente, tem bens ali que estão totalmente no seu valor residual. Aí eu digo assim, vamos conversar com o patrimônio, se esses bens ainda existem, se eles estão lá. Estão tanto tempo já neste valor residual, de repente eles não estão mais nem lá no patrimônio. Então vamos fazer um inventário que a gente consiga trazer essa realidade, né? Então, ao fim de cada depreciação, seu valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual. Neste demonstrativo a gente tem, na mesma característica que está, o mesmo modelo que está lá no MCASP, né? Nós construímos em cima disso. Então, aqui são os prazos, vocês estão vendo que os prazos, eles todos foram já atingidos, tanto o município como estados, né? Municípios com até 50 mil habitantes, como de menos, mas muitos ainda não conseguiram fazer essa implantação desses procedimentos patrimoniais. Falei do ativo intangível, né, da dificuldade, que é o mesmo processo que a gente fez lá, bens móveis, imóveis. Eu digo que eu que sou apaixonada por isso mesmo, aí eu fico perturbando todo mundo. Eu tenho uma facilidade porque eu fui quase professora de quase todos os contadores que estão ali no estado, aí eu consigo trazer eles mais para perto da gente e trabalhar. Mas que não é fácil, a gente fala aqui, mas não é fácil, né? A gente tem que ter também o apoio do gestor, porque se eu tivesse chegado lá na Cefa e me oferecido, como se diz, né? O paraense, colocado à disposição de trabalhar em cima e o gestor tivesse dito, não te mete nisso, tu foste contratada para implantar o sistema de custo, fica na tua. Ah, não, graças a Deus, acatou e a gente vai trabalhando em cima disso, né?
Então, nós temos referência também do intangível. Do intangível está no capítulo 12, no MCASP, na 11ª edição. E nós temos uma norma também, que é a norma 31 do ativo intangível. E então é a gente ser bem proativo e trabalhar em cima disso, né? Aqui são também os prazos de implantação, que todos foram atingidos. Mesma coisa que acontece com os bens móveis e imóveis intangíveis, também a gente faz a conciliação dos estoques. O meu sistema de CIMAS, que é de material e serviço, também eu consigo conciliar mensalmente os saldos. E também existe no MCASP, capítulo 5, né, que fala sobre estoque, e a norma, que é a norma número 12, que trata sobre estoque também. Aqui o plano, olha só, tudo foi atingido, a gente que precisa implantar, e eu vi uma pesquisa que tem municípios e tem próprios estados que ainda não estão nem na fase de implantação. E o que nós falamos de obras em andamento, né? É outra dificuldade. A gente tem muita coisa para falar no setor público em termos de patrimônio. As obras em andamento é outra frente, essa eu já comecei também, que são saldos imensos, que muitos não representam obra mesmo, foram contabilizados, mas são reforma, manutenção, que foram contabilizados como obra em andamento. Então, o que é que eu peço que os órgãos façam? Como nós mudamos, no estado do Pará, nós mudamos o sistema de 2020 para cá, nós temos um novo sistema, o CEAF, e anteriormente era o CEAFEM. Então, eu peço que eles verifiquem os saldos no CEAFEM de anos anteriores, porque são saldos de anos anteriores, porque nunca se deu a importância de conciliar, de verificar, né, tudo isso. São anos anteriores de milhões, e que eles verifiquem desses saldos, da onde, qual é a origem desses saldos. Tem gente que encontrou de 1990, o saldo lá que começou, né? E que eles se identifiquem, se for manutenção, reforma, eles vão contabilizar como ajuste de exercícios anteriores, como a VPD, né? E se for obras, que eles vão conversar com a secretaria responsável por patrimônio, regularizar para ingressar no sistema de patrimônio de imóveis, para poder ele dar baixa em obras em andamento e ir lá para bens imóveis. Se for manutenção, reforma, eles dão baixa automaticamente, né? Sempre preparando uma documentação, justificando por que vão dar baixa, como ajuste de exercícios anteriores. Eu tenho conseguido que várias UGs façam esse levantamento, né, e que realmente reconheçam o que é mesmo e que deem baixa, ou que é obras que eles consigam regularizar, né? Então, aqui seria, essa contabilização também vai servir para intangível, como soft em andamento, né? Se for soft em andamento, ele vai para soft. Eu dou baixa em soft de andamento, vai para soft. Se for obras em andamento, né, a contabilização inicial foi ali, né, como obras em andamento. Voltei. Onde é que volta, que eu sou cega? Então, foi contabilizado inicialmente aqui, né, como obras em andamento. Aí ele fez, após a conclusão da obra, ninguém se importou, ficou lá orçamentariamente, foi e acabou, né? Mas eles não pensaram contabilmente. Aqui, né, o patrimônio, como fica a minha obra. Então, o certo seria, após a conclusão da obra, né, da construção do imóvel, a regulamentação. Se for obra mesmo, vai bens imóveis. Aí dá baixa no saldo de obras em andamento. Mas se for manutenção, reforma, ele vai fazer ajuste de exercícios anteriores, se for exercícios anteriores, e vai dar baixa com VPD e dar baixa em obras em andamento, né? Então, certinho, ó.
meu tempo. Obrigada, espero que tenha contribuído. E eu acho que também eu respondi alguma coisa, mas eu queria já te interromper na hora que você estava falando, porque é tão gostoso esse tema. Obrigada. Obrigado, professora, professor Josemar. Eu quero fazer, antes de mais nada, aqui um cumprimento à nossa comitiva de Minas Gerais. Por favor, levante a mão aí a turma. Espero que estejam prestando atenção, né? E eu tenho... a nossa presidente do conselho está ali. Eu sou mineiro, como foi anunciado, e hoje eu moro em Sergipe. Eles estão todos aqui tentando me convencer a voltar para Minas. Porque eles vão ter que ficar 4 dias sem comer pão de queijo. Porque aqui não é pão de queijo, aqui é queijo no pão. Então eles vão ter que se virar. Também cumprimentar alguns amigos de Rondônia que eu vi aqui, de Santa Catarina e, obviamente, da Bahia. Então é muito bom ver vocês aqui e os outros demais que aqui estão. E de Sergipe, nós temos aqui o Aparecido lá de Socorro, cumprimentando em nome de todos os contadores do estado de Sergipe, Rafaela, pessoal do Pará também, seja bem-vindo. Bom, nós temos aí mais 5 minutos para cada um de vocês e eu gostaria de dizer que eu tenho certeza que muitos dos profissionais da contabilidade que aqui estão atuantes na área de contabilidade aplicada ao setor público nos municípios, está pensando assim, quem deveria estar aqui ouvindo deveria ser o meu prefeito e meus secretários, porque tudo isso que eles falaram aqui a gente sabe, mas a gente não tem poder para colocar em prática na maioria das vezes. Então, a provocação que eu faço é o seguinte, veja bem, a Maria Clara Bugarim estava aqui, que é especialista em controle interno, e eu falo que o controle interno tem que começar a sair desse conforto e propor normas, propor mais regulamentações. Vamos dar um exemplo bem simples, tá, Josemar? O caput do artigo 70 da Constituição começa assim, a fiscalização contábil. Fiscalização contábil compete ao órgão de controle interno. Mas muitas vezes os contadores têm certeza que quem fiscaliza a contabilidade é o tribunal. E, na verdade, o tribunal fiscaliza o controle, se está fiscalizando, e o controle interno fiscaliza a contabilidade. E também está no caput do artigo 70, dizendo que a fiscalização patrimonial é competência do órgão de controle interno. Aí eu queria te provocar na pergunta o seguinte, considerando que o controle interno também está, de certa forma, inerte nessas regulamentações, o que os tribunais de contas poderiam fazer? Eu não penso em penalização, eu penso em contribuição. O que os tribunais de contas poderiam fazer para melhorar essa regulamentação, igual você disse na sua fala, sobre a responsabilização de cada unidade gestora ou de cada setor fazer o seu papel? Por favor. Boa pergunta, professor. Respondendo aqui no sentido de contribuir, né? Não de ir para o embate com os órgãos de controle, mas muito pelo contrário, de contribuir. O que pode ser feito aqui, não só pelos tribunais, mas pelos agentes públicos como um todo, é uma quebra de paradigma. Quebra de paradigma no sentido de dizer o seguinte, patrimônio não é apenas registro de plaquetas. Patrimônio envolve inúmeras áreas, como a área contábil, como a área de controle interno, como a área de obras, como a área de infraestrutura, como a área de finanças. A partir do momento que todos os agentes públicos, inclusive os tribunais, os órgãos de controle externo como um todo, não limito apenas aos tribunais, entendem que a partir do momento que a gente quebra o paradigma, as coisas tendem a mudar. E aí, nesse contexto, aproveitando o gancho, o que é que a gente recomenda é que os tribunais ou os órgãos de controle como um todo instituam normas específicas e definam atribuições, responsabilidades, porque a partir do momento que existe uma norma geral, como existe a Lei 4.320 ou 14.133 de licitações, por que não na área de patrimônio contábil, não apenas os procedimentos contábeis de patrimônio, não apenas uma portaria, mas uma lei. Nesta lei, aqui eu digo com vocês como recomendação, né, aqui de direito cabe aí, nesta lei tem normas, atribuições, responsabilidades, responsabilizações, e o tribunal traga os órgãos, né, institucionais, as entidades como um todo para si, no sentido de contribuir também como um controle interno, não apenas o controle externo. E aí haja um alinhamento, porque a partir do momento
que as entidades começam a quebrar o paradigma e implementar o método que eu mencionei aqui de 5 etapas: diagnóstico, instituição de normas e procedimentos, operacionalização, capacitação permanente, controle interno e governança, as entidades, os gestores como um todo, têm inúmeros ganhos. Ganhos financeiros, ganhos na mudança de cultura, ganhos nos controles mais efetivos e na política, inclusive, né? Implementação de governança. Isso acontece com quebra de paradigma. Então, para que de fato o Tribunal de Controle Interno, o Tribunal de Contas, o órgão de controle interno, as controladorias gerais como um todo, consigam fazer e trazer para si as entidades para próximo, não apenas como um fator de punição, não estou dizendo que tem que punir, porque quando vem o pessoal do tribunal, vem o pessoal do tribunal, vem o auditor, guarda tudo aí. Não, muito pelo contrário, trazer para si, vamos trabalhar juntos, acompanhar, orientar, porque a partir do momento que há um alinhamento entre os departamentos envolvidos e entende-se que a área de patrimônio não se limita a apenas colagem de plaquetas, existe uma série de atributos que precisam ser relacionados diretamente, indiretamente, todos tendem a ganhar. Que o patrimônio, gente, é o objeto da contabilidade. Antigamente se falava em contabilidade orçamentária, hoje a contabilidade é patrimonial. Então, esta temática tem que ser levada em consideração para todas as esferas, federal, estadual e municipal. Todas as sub-áreas, né, que estão relacionadas com a área contábil, estão cada vez mais se envolvendo com essa temática de grande importância. Mas eu deixo claro aqui, tem que haver uma quebra de paradigma. E aí cada um compreender que o objeto da contabilidade, que é o patrimônio, tem uma importância relevante no âmbito da gestão pública. Consequentemente, a governança patrimonial, ela estará acontecendo. E aí sim, surgem inúmeros ganhos financeiros, ganhos técnicos, ganhos políticos, dentre outros. Porque a partir do momento, só para você ter ideia, teve uma determinada cidade lá na Bahia que a gente fez um trabalho e implementou esse método, a gente conseguiu provar para a gestora que basicamente com essa implementação ela está tendo uma economia de mais de R$1 milhão. Apenas uma implementação do método, da governança, com alinhamento técnico, com acompanhamento, com capacitação permanente, com controles mais rígidos. Então, se o gestor começar a compreender que a governança, que o alinhamento e a quebra de paradigma faz com que ele tenha ganhos, consequentemente, ele vai começar ao paradigma ser mudado. Até os próprios órgãos de controle precisam ter essa compreensão. Então, um dos maiores pontos que eu deixo bem claro aqui é a quebra de paradigma. Quebra de paradigma. É uma mudança cultural. A coisa pública tem que ser tratada como se fosse o âmbito privado. O bem público como se fosse o seu próprio. A partir do momento que você define responsabilidades, responsabilizações, compreensões, qualquer bem para sair de uma secretaria para outra, pode vir o prefeito, o governador, o presidente, aquele que é responsável, que fez a carga é aquele que assinou o termo de responsabilidade, tem a responsabilidade de guardar o bem, ele não deixa o bem sair. E aí ele tem aquele bem, eu digo bem permanente, o consumo, como se fosse dele. E aí, consequentemente, todos ganham. Não é só o profissional, não. A máquina pública, a gestão pública. Então eu digo que a quebra de paradigma é um dos principais fatores e que o tribunal, que os órgãos de controle externo, contribuindo, consequentemente, promoverá uma eficiência e uma efetividade no âmbito da gestão governamental. Pode fazer seu agradecimento final? Eu agradeço aqui a vocês que estiveram aqui comigo, professor Milton Monteiro, professora Rose. Foi um prazer enorme aqui, em especial ao nosso amigo Aécio, que eu já conheço de longas datas. Participar de um evento como esse é uma satisfação enorme, um evento brilhante. Eu me sinto pequeno aqui no universo de tantos profissionais de extrema qualificação e renomes aqui no mercado. E digo que o doutor Aécio, que eu já conheço antes mesmo dele ser da época de conselho, né?
também atuante da área de contabilidade pública, a toda a organização, que o evento foi maravilhoso, maravilhoso. Espero que continue sempre, né? E não queria que ele terminasse, porque estou me sentindo muito feliz aqui. Era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Seus agradecimentos, nosso tempo está esgotado, professora. Muito obrigado. Eu queria realmente agradecer inicialmente ao Aécio, que me convidou para fazer parte da comissão organizadora do evento, né? Onde a primeira fala foi que a gente escolhesse temas que fossem voltados realmente para a realidade do setor público. Eu tenho certeza que este tema, esta conferência será a primeira de várias. Agradecer ao meu presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará, que sempre me escutou no setor público e incentiva, né? E aos meus colegas, os meus alunos de Secofem, que eu sei que estão aqui, aos meus colegas do Estado do Pará e de todo esse Brasil, que a gente dá aula, né? Que eu faço parte da Secofem também ministrando, e levem todos esses conhecimentos para dentro do órgão de vocês, que a gente com certeza vai evoluir bastante, né? Eu acho que a proatividade e o amor que a gente sente pelo que faz, a gente consegue evoluir. Então, um beijo grande no coração de todos. E obrigada, professor. Como mediador, eu quero agradecer de coração a vocês e espero que no próximo evento a gente tenha pelo menos umas 4 horas para a gente discutir o assunto. Né? Quero entregar um mimo aqui, específico do nosso estado de Sergipe, agora é nosso, porque eu também sou mineiro e sou daqui, né? Que vocês possam levar como recordação e a gente vai fazer a foto oficial. E eu, inclusive, vou entregar o meu para mim mesmo, né? A foto oficial.